Boa noite ao presidente, boa noite aos colegas, aos que nos assistem via Facebook e nos ouvem através da 92.5. Tem algumas demandas do povo que vem nos procurar ao final da rua Petrônio Portela, onde que no dia de ontem fui lá dar uma olhada, que realmente quando chovem, aquelas 4 famílias lá não conseguem sair de lá, sem se molhar, ou que já foram lá e prometeram fazer e não foi feito. Também a rua Aloísio Werner, aonde que quando tem água lá, infelizmente, também não tem como ser feito nada. Lá se estabelece lá a marmoraria Maier, aonde quando tem que descarregar a chapa lá, não tem condição, porque o dia de chuva lá, quando tem que descarregar, não tem como chegar até lá. Mas o que mais me deixou sentido hoje, quando eu desci lá na Frei Olímpio hoje, a gente desceu lá para olhar como era bonito, né, o vice-prefeito fazendo vídeo na descida do cerro, dizendo que aquele lugar ia ser um paraíso. Eu tenho que dizer, o senhor não tem vergonha. O senhor desceu lá, depois que o senhor foi candidato, o senhor desceu lá, pelos relatos dos moradores, o senhor não desceu mais lá, mas quando era em época, antes da campanha, quando o senhor descia lá com o seu grupinho lá, levar uma cesta básica e tirar foto para o pessoal, para ter likes, para ter curtida, isso o senhor fazia. Então, dá uma olhada para aquele povo lá, o lugar onde eu me criei lá embaixo, onde tenho muitos amigos lá embaixo. Dá uma olhada para aquele povo, porque não tem fazer vídeos e tá lá para ter curtido na rede social e aparecer é bom, mas fazer o que o povo precisa é melhor ainda. Tem aqui, hoje vim até para falar uma outra fala, mas segundo a fala do nosso colega aqui, João Bol, vou ter que falar algumas coisas. Que quando ele falou que os números mentem. Eu busco informação não no WhatsApp. Eu vivo fora da bolha. Eu sou um cara que busco estudar, busco me informar em jornais, em veículos de comunicação confiáveis. Como o número que o senhor falou que não era fato de gente em estado de vulnerabilidade. Não, mas... Ó, o senhor respeita, eu respeitei quando o senhor falou, o senhor, por favor, o senhor fica... Hoje, eu tenho aqui em mãos, o número são 16% hoje de pessoas que vivem nesse estado de vulnerabilidade. Em 3 passos. Se tu fazer a nível de Brasil, chega aos 33 milhões, que o senhor diz que é um número mentiroso. O Auxílio Brasil. Mas o Auxílio Brasil, ele se dá a pessoas que vivem nessa área. Então, aqui olhando, ou o senhor está dizendo que a secretária social ali é incompetente, e esses números aqui que eu tenho aqui na mão são mentirosos, ou o senhor simplesmente chega aqui e joga tudo pro ar, assim, e dá no que dá. Eu costumo buscar números, eu busco informações, trago números, como eu trouxe aqui no número aqui no debate com o sindicato, são realidades, defendo o trabalhador, sim, sei de que lado tô, sei de que lado, do lado da trincheira que eu tô, defendo, e se algum empresário ir para a praia, eu não corro o risco de morrer afogado. É isso que eu digo. Então, nós do PT, nós temos compromisso com os trabalhadores. Os empresários estão bem articulados, a gente viu aqui no estacionamento rotativo, nós vimos
Nós vimos eles bem articulados, eles conseguem se articular. O trabalhador não. O trabalhador baixa a cabeça e muitas vezes é humilhado. Então, eu convivo. Eu não vivo dentro de uma bolha, eu não vivo onde que tudo acha que é tudo mil maravilhas. Aqui nessa casa a gente já viu aqui jovens serem verbalmente assim agredidos. Então, a gente, cara, jovem é o nosso futuro, as crianças são o nosso futuro. Nós temos que, sim, dar uma direção para eles, mas eles não são não são o mal que muitos acham que são. Jovens, hoje, é o futuro, eu tenho filhos. A gente tem que buscar a educação. A gente tem que buscar informação, João. Nós temos que buscar informação. Está ali na prefeitura, está ali na assistência social, tem tudo ali. Então a gente tem que medir as palavras. Hoje eu vim para fazer uma outra fala. E ter que estar rebatendo. Podia usar esse meu tempo aqui para estar falando de outro assunto. Mas só que não dá. Desde a semana passada, eu vejo você batendo no trabalhador. Então eu tenho que defender o trabalhador. Hoje já teve pessoas pedindo para mim falar. Eu não ia falar. Mas, infelizmente, eu acho que assim, aí teve muitos trabalhadores que votaram em ti. Então a gente tem que pensar no que a gente vai falar, a gente tem que analisar. Do vereador Diego, que é uma parte. Obrigado, Brás. Eu vou te dizer, Brás, que desta eleição, começou lá em 2018 isso, né? Mas dessa eleição acho que isso piorou, se acentuou. Aquilo de pior que o bolsonarismo, o que a extrema-direita podia trazer para o Brasil, é essa divisão, essa segregação que a gente tem visto nas famílias, que a gente tem visto entre patrão e empregado, entre rico e pobre, como se nós fôssemos classes diferentes, enfim, nós somos classes diferentes em termos econômicos, em termos de ideais, mas essa disputa, essa divisão não devia passar disso, como sempre foi. Como sempre foi. Sempre se discutiu, cada um com a sua posição, que nem time de futebol, e está tudo certo, e está tudo bem. Mas hoje a gente não vê isso. Hoje a gente vê pessoas, empresários de Três Passos e Brasil afora, fazendo publicação em rede social dizendo, olha, consulta quem o teu empregado apoia politicamente e se for de um determinado lado, demite ou não contrata. Nós vemos famílias divididas, nós vemos briga, nós vemos o que é isso? Que tipo? Isso, para mim, eu não consigo entender, Brás, e te digo assim, sinceramente, eu tenho um perfil diplomático, eu gosto de conciliar, de unir, então eu não consigo entender como que as pessoas se apoiam nisso e apoiam esse tipo de ideia, esse tipo de gente que divide, que separa, que segrega, que incita violência, que incita golpe, que incita ódio. É só isso. Esse é o pior saldo e o principal saldo da extrema-direita desde 2018 com a eleição do Bolsonaro. Divisão. É divisão entre patrão e empregado, divisão entre famílias, divisão entre amigos, divisão. E eu acho que a gente não precisa de divisão, a gente precisa de união, a gente precisa de agregar, somar, não dividir. Porque nós temos hoje um país extremamente dividido, as famílias divididas. O que é isso? O que é isso? Que tipo de... E daí a gente quer falar que está pensando em filhos e netos, mas só está apoiando violência, está apoiando discurso de ódio, está apoiando golpe, está apoiando briga, divisão. Que é isso? Quem é que está pensando em filho e neto aqui? Que discurso vazio é esse? É desse jeito que você pensa no futuro? Então, obrigado pela parte, Brasil. Então, já que a gente está, sugiro essa casa, então, que fica aqui registrado, que a secretária de Assistência Social, né, venha dar um parecer aqui, para ver se realmente é verídico esses números, porque agora, até para ela dar uma explicação, né, ver quais são os critérios, porque se esses números são mentirosos, então alguém está fazendo alguma coisa de errado, ou, e ela também deve ter a chance de se explicar também. A gente não pode sair fazendo discursos vazios, que nem o vereador Diego falou,
mas que ela venha até essa casa, então, e explique. Essas são 1.206 pessoas que recebem auxílio emergencial aqui. Então, isso dá 16% da população de Três Passos. Se eu não consigo enxergar essa maravilha que o senhor disse que está tanto assim. Eu não consigo. Caminho por aí todo dia, converso e não consigo. Hoje desci lá embaixo, como mais uma vez vou ainda falar aqui, desci lá embaixo, o mato está praticamente tomando conta daquelas ruas lá embaixo, lá, que é onde o vice-prefeito não desceu mais lá. Então é muito bonito fazer vídeos e não descer lá. A gente fica indignado, fica que nem as famílias separadas, as famílias assim, não tendo mais o domingo para conversar por causa desse tipo de discurso. Então, está na hora de acabar, aceitar. A eleição terminou, sim. O Lula é presidente, sim. O Eduardo Leite é governador. Como o Arley foi eleito aqui, vocês foram eleitos aqui. Era a mesma coisa, agora eu que fiquei na suplência, ficar aqui reclamando de vocês ter sido eleito. E eu acho que até isso é um pouco até falta, é até mau caratismo. A gente tem que pegar e analisar o que a gente faz, o que a gente faz. É esse exemplo que a gente quer deixar para filhos e netos? É esse exemplo? Vamos pensar, vamos colocar a mão na consciência. Vamos analisar. Será que nós criamos nossos filhos tão bem assim? Que devemos estar apontando o dedo para os outros? Não temos defeito nas nossas famílias? Só o filho dos outros tem defeito? Moramos numa cidade pequena. Todo mundo conhece todo mundo. Então, vamos tratar aqui do que interessa, que é de política do bem social. E encerro minha participação nessa noite. Muito obrigado a todos. Muito bem, vereador Brás. Após suas colocações, então, o próximo vereador inscrito é o vereador Luiz da Silva.